Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais importante e relevante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, porque esse é o nosso espaço para falarmos de fato sobre todas as tendências, os temas que estão palpitando os corações de quem trabalha com RH e quem é gestor de pessoas por aí. Já quero deixar o convite aqui para você seguir o RH para você nas redes sociais. O RH para você está no Facebook e no Instagram, tem o canal no YouTube e tem o grupo no LinkedIn, tanto a Company Page quanto o grupo no LinkedIn, com mais de 70 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias por lá. Então fica o convite para você fazer parte dessa comunidade. E ainda na esteira dos convites, fica também o convite para você acessar o rhpravocê.com.br, que é a nossa plataforma de conteúdo especialmente produzido para RH, para quem é RH. Então fica o convite também, porque lá você vai encontrar vários conteúdos produzidos pela nossa área de redação, pela comunidade de RH, tem muita gente aportando conteúdo por lá, tem área de colunistas, tem muita coisa legal para você conferir, então fica aqui o convite também. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Green Skills. A gente vai entender um pouquinho sobre o que são as chamadas Green Skills, ou as competências verdes, digamos assim, e entender por que você, RH, deveria se importar com esse tema. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse contexto, esse tema, e vai guiar a gente por essa jornada, é a Neumara Arbex, sócia líder de ESG Advisory da KPMG no Brasil e na América Latina, e eu já agradeço aqui a Neumara pela participação. Eu que agradeço o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver, né? Exatamente, Neumara, é isso aí. E quem participa comigo hoje também é a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora do RH para você, que abrilhanta aqui com a sua presença o nosso episódio de hoje. Gabi, super obrigado por participar hoje também. Bondade sua, Dan, mas obrigada pelo convite. Prazer, Neumara. Esse é um assunto aqui que brilha os olhos do RH, então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, se você é RH, e muito provavelmente você já deve ter ouvido, pelo menos nas últimas semanas, alguma coisa ou lido alguma coisa sobre Green Skills. É um tema que está cada vez mais em alta, tem gerado muitos debates, muita procura sobre conteúdos voltados para como desenvolver as chamadas competências verdes e tudo mais. E essa é uma tendência não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, assim como no mundo todo. E aí eu quero começar perguntando para a Neumara, para a gente começar essa conversa, Neumara, um pouquinho de conceito, né? Vamos dar conceito para aí sim a gente começar a mergulhar nesse tema, mas eu queria que você, como uma profissional da área absolutamente reconhecida, numa grande consultoria global também, queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência o que são, de fato, as chamadas Green Skills, do que elas são compostas no dia a dia da organização. Uhum. Bom, então vamos lá. Acho ótimo começar com o conceito, porque essa é uma área que tem muito ruído, né? Cada um fala uma coisa sobre cada coisa, então vou dar uma arrumada e acho que é legal a gente começar esse bate-papo arrumando. Então, eu tenho escutado vários profissionais falando de Green Skills e eu dou sempre uma certa risada disso, né? Porque a agenda que a gente tem que tomar conta não é só green, né? Ela é verde, social, que tem gente que chama de yellow skills, e tem outras partes que tem a ver com transparência, ética, que eu não sei que cor colocar nisso ainda, a gente vai achar uma cor para isso também. Mas quando as pessoas falam de Green Skills, principalmente, né, o que está acontecendo? Existe um número de temas da gestão ambiental. Gestão significa os impactos que a empresa produz no seu cotidiano através das suas atividades e na sua cadeia de valor, né, nos fornecedores ou às vezes no pós-consumo. Então, são impactos ambientais gerados por suas atividades que têm que ser gerenciadas no dia a dia, e elas viraram temas comuns. Então, do que a gente está falando?
a gente está falando de um profissional que entende, quando eu falo, a sua empresa tem uma pegada de carbono, né? Esse profissional entende do que eu estou falando. A gente pode até conversar aqui o que é isso, mas eu quero um profissional que, quando eu falo assim, eu preciso desenhar o meu plano para chegar em emissões zero, esse profissional entende o que está por trás dessa frase. Ou quando eu falo, a empresa, esse setor fez um acordo de resíduo zero, de economia circular, esse profissional sabe o que eu estou falando, né? Ou quando eu estou falando assim, olha, essa atividade dessa empresa depende muito de mudanças climáticas, especialmente no aspecto hídrico, porque nós somos muito dependentes de recursos hídricos, esse profissional entende do que está falando. Nenhum, assim, nessa agenda, uma coisa que é importante a gente também ressaltar é que essa é uma agenda muito dinâmica. Então, esse número de tópicos, ele não é, né? Não tem 3 tópicos, 4 tópicos, ele vai mudando. Agora, a gente está muito interessado em estabilização de ecossistemas para estabilizar o clima, então biodiversidade virou um grande tema, né? Então, depende muito do setor onde você está e o momento, né? Qual é o contexto onde você vai atuar, para decidir quais são os green skills mais importantes. Mas a gente, em geral, está falando disso, né? Green skills é ter esse vocabulário e não saber tudo, mas saber onde procurar as informações e quais são os grandes desafios dessa agenda. Se fosse para dar um resumo. Mas, como eu falei, é muito perigoso a gente separar o green do yellow, né, que é o social, e do resto, porque, na verdade, isso, né, quando você pensa em mudanças climáticas e nos grandes desastres que a gente viu, né, por grandes chuvas, né, ou secas, é muito social também, né? As pessoas daquela região têm um impacto social enorme. Então, assim, não é que a agenda do clima não é social, né? Claro, com certeza. É isso. E é bem interessante você falou isso, Neomara, porque talvez ainda, até por estar, né, nessa caixa de cor verde, né, ainda pode ter a ideia que esses talentos, esses profissionais estejam nas áreas de sustentabilidade, né? Mas eu queria até te perguntar como as outras áreas, seja comercial, comunicação, direito, enfim, flertam, né, e precisam do ESG. Qual é a necessidade e o peso do ESG para esses profissionais que não estão só nas áreas, né, consideradas verdes, digamos assim? Olha, essa é uma excelente pergunta, Gabriela, pelo seguinte, havia um tempo, né, onde você olhava as questões ambientais só dentro da área do gestor ambiental, ou do que era chamado de sustentabilidade, que no Brasil se traduziu muito para a agenda ambiental, né? Também é um misleading, né? É um engano, porque a agenda de sustentabilidade ela também tem o espectro todo. Mas é verdade que existia essa ideia de que esses temas estavam sentados ali numa caixinha ou em algumas, né? E isso não é mais verdade, né? Ontem mesmo eu estava numa reunião com pessoas da área financeira tentando entender como é que dentro, né, do jeito de falar do balanço financeiro da empresa, esses temas vão entrar, né? Existem já estándares, discussões dentro dos profissionais de asseguração, né, de contabilidade, os institutos nacionais e internacionais já discutindo, né? Existe até um standard que chama TCFD, que é um standard que propõe uma forma da empresa explicar no seu balanço financeiro ou no seu relatório de sustentabilidade, pode ser em qualquer lugar, como que as mudanças climáticas impactam no resultado financeiro dos negócios. Então, até isso já tem. Então, a gente não pode mais falar que isso é um tema de uma área específica, né? Não é mais assim. Então, a área de inovação tem que saber disso, a área de planejamento estratégico tem que saber o que vai acontecer em termos de clima, então, que a gente já sabe tanto, né? Como é que isso vai afetar o seu planejamento. E aí, como eu estava dizendo, os green skills, eles se relacionam muito com a agenda social também, né? Então, saber fazer essa conexão, por exemplo, dentro da área de RH, mas também na área onde você está preparando os seus fornecedores para se tornarem mais resilientes, né? Pensando em treinamento, conteúdo para esses fornecedores, para eles poderem te acompanhar na adaptação que todos nós vamos ter que fazer, né?
Olha lá, já chegou na área de procurement, né? De compras, de preparação. Então, assim, em tudo. Não tem mais. Acabou-se. Inclusive, que as grandes empresas, nos seus conselhos, né? Nos fóruns de tomada de decisão do comitê executivo, assim. Talvez seja esse um dos desafios, né? Mostrar que o ESG está em tudo, né? E que ele faça parte realmente da cultura. Exatamente. Eu acho que como a gente tem aqui uma audiência de pessoas com foco em RH, isso é especialmente para as pessoas dessa parte da operação, né, com essa antena, com essa atenção, ele é um tema muito importante, porque a gente precisa, como quando a gente está discutindo com grandes empresas, empresas de médio porte que estão na cadeia das grandes muitas vezes, né, a gente está sempre discutindo, muitas vezes discutindo treinamento, adaptação, né? Então a empresa começa a ter o papel de ter que fomentar essa formação fora da empresa para poder ter recursos com essas habilidades na hora de contratar, né? Então isso é um desafio que a gente já teve para outros temas, né? Quando veio o movimento da qualidade, algumas décadas atrás, foi a mesma coisa. Você precisava que os profissionais fossem treinados com alguns skills e alguns standards, saber algumas referências em geral no mercado, para quando você trouxesse para dentro do ambiente empresarial, esse profissional tivesse mais ou menos preparado para lidar com os temas que tinham a ver com qualidade, né? E a gente está vendo uma coisa muito parecida agora, né? Com toda essa agenda ESG, mesmo se você pegar o recorte dos green skills, é a mesma coisa, né? Então a empresa agora ela começa a falar com as suas associações, organizações setoriais, governos locais ou ainda maiores, né, estaduais ou federais, para ajudar na formação desses profissionais com esse novo portfólio aí de ferramentas, né, que são ferramentas para as empresas e os negócios né, da empresa mesmo, do setor, daquela área de atuação, estarem mais preparados para se adaptar a essa agenda, né? Então, acho que o RH tem uma função aí que não pode ser menosprezada, né? Pelo contrário. E talvez os próprios profissionais de RH vão ser os primeiros, né? É isso que eu ia falar, né, Mara? Porque na verdade, assim, nas suas duas respostas, você salientou a interdependência de todos esses tópicos, né? Tanto do ponto de vista de ESG, que não dá para a gente falar de green skills sem falar das questões de governança ou falar de questões sociais, do impacto social e tudo mais. E dentro das empresas, também não dá para restringir o assunto da gestão sustentável ou do ESG e tudo mais a uma área específica. Quer dizer, exatamente, isso deveria fazer parte da cultura organizacional como um todo. E a gente imagina, no RH para você, a gente sempre fala muito que a nossa missão é ajudar o RH a se tornar protagonista nas empresas. E se ele se tornar protagonista nas empresas, esse tema, tanto o ESG, não as green skills especificamente, mas ESG, sim, deve fazer parte da estratégia da organização e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o papel do RH nisso tudo, para ampliar essa conversa, para ampliar o conhecimento dentro da empresa sobre o assunto e principalmente no desenvolvimento dos talentos que têm que ter competências que conversem com as questões e as demandas sociais, as demandas ambientais, as demandas de governança responsável também. Quer dizer, eu acho que o RH tem muita responsabilidade para fazer com que a empresa converse sobre isso, mas também em preparar o capital humano para poder conversar sobre isso e entender todos os impactos e de que maneira essa cadeia toda está montada, né, Neumara? É isso mesmo. Então, normalmente, claro, na vida real das empresas, né, o RH ele anda junto com as decisões, né, executivas e tal. Então, quando a empresa começa a dizer, olha, nós vamos precisar nos adaptar para essa nova forma de operar, ou porque nós vamos operar numa nova área, ou porque a gente está abrindo um novo mercado, o RH, em geral, acompanha essa decisão e começa, então, a desdobrar, né, dentro das suas responsabilidades, o que isso significa ali nos próximos meses e anos, às vezes. Nesse caso, muitas vezes, os profissionais de RH eles têm funcionado um pouco como uma área de alerta também, porque essa agenda ela é muito rápida. Então, às vezes, as empresas que
cada vez mais, né, ficam ocupadas com uma adaptação, digamos, a gente vai ter inflação, né, tem um contexto específico aí que traz desafios financeiros. Quanto mais a empresa, os executivos que por sua educação tendem a focar nesse lado, mais importante é o papel do RH de dizer, olha, não adianta só focar nisso se a gente não definir os skills, né, as habilidades que a gente vai precisar para essa empresa não só continuar funcionando para entregar esse resultado financeiro, mas continuar funcionando para lidar com esse novo contexto. Então, o contexto se impõe, né, para os negócios, sobre os negócios. E o contexto ele vem de fora também, né? Então, as mudanças climáticas, não há como você dizer, não, depois eu cuido disso. Exatamente. Né? Elas já estão aí, né? E elas vão provocar uma série de interrupções na sua forma de operar. Seja porque você está numa grande cidade como São Paulo, ela inunda para tudo, seja porque a sua cadeia de fornecedores tem que lidar com mudanças climáticas, seja porque você precisa de recursos hídricos, você não sabe mais como a sazonalidade disso vai ser. As campanhas sociais contra a discriminação, por um maior número de mulheres na liderança, também é uma realidade que se impõe à empresa. Então, a empresa, isso são temas que a empresa não tem muito como dizer, não, deixa eles falarem, depois eu olho, não é bem assim, né? Então, o RH, muitas vezes, ele tem esse papel na correria das questões financeiras de ser esse alerta, dizendo, vamos pensar aqui e abrir um espaço para a gente, né, discutir e desenvolver os recursos que a gente vai precisar. E aí tem esse outro lado, que é a gestão interna mesmo. Então, a empresa produz impactos, resíduos, né, contaminação de várias formas, emissões. E esses temas também, antigamente, você podia falar, eu tenho um compromisso de limpar em 20 anos. Né? É que nem mudança climática. Eu vou ser zero emissões 2050, então longe. Né? O problema é que quando você fala isso e não apresentar plano, se você vai para o mercado buscar capital e investimento para o seu negócio, os investidores falam, opa, legal que você tem um comprometimento, mas e seus planos? Então eles começam a achar que a liderança não entendeu direito o rolo. A urgência da coisa. Urgência Então isso já começa a ser uma forma de você avaliar a liderança do negócio. Então, também não dá mais para só fazer um compromisso e não ter plano. Se você tem planos e vai ter que implementar, você precisa de profissionais que saibam, se não souber fazer, saber chamar quem sabe ajudar ali a fazer. Então, a gente está falando de um ambiente onde o RH tem esse papel tanto de alerta, né, para esse ambiente que vai mudando, quanto de preparação de quem está já dentro. E aí, essa preparação vai realmente, desde do nível mais inicial na carreira da empresa, como até, né, no céu é o limite, assim, essa formação, e aí não vai parar nunca mais, né, na verdade. Uhum. E toda vez que achar que todo mundo está na mesma página, começa tudo de novo, porque os temas vão mudando. Então, eu acho que RH tem um papel, assim, como sempre, né, profissionais de RH são decisivos para o sucesso, ainda mais agora que a guerra de talentos é o tema da década, né? Era exatamente sobre isso que eu queria te perguntar, Neomara, sobre a qualificação de quem já está na casa, né, de quem já está na empresa. Até uma pesquisa do LinkedIn que trouxe alguns dados, por exemplo, que a participação de talentos verdes na força de trabalho saltou de 38% entre 2015 e 2022, mas o LinkedIn também mostrou que cerca de 10% dos anúncios dos empregos publicados na plataforma ao longo do ano passado pediu ao menos uma dessas habilidades verdes. Mas então a gente está falando de contratação, né, vendo o pessoal, mas aí eu fico pensando, não só contratar novos profissionais, né, enfim, com essa especialização, enfim, mas quem já está dentro, quem já faz parte da casa. Você falou de formação, falou dessa importância, de forma prática, assim, né, de como fazer isso, como as lideranças, os RHs podem ajudar esses profissionais da casa a fazer talvez uma transição de carreira. Eu sou de uma área, eu quero ir para SG, ou mesmo eu sou de uma área, eu quero ter as competências de SG, porque a minha área precisa. Como isso pode ser feito de forma prática? Como a empresa pode ajudar? Com cursos, com outros conhecimentos, com mentorias, com consultorias, como isso pode ser feito?
Olha, claro, tem vários caminhos, né, Gabriela, como você mesmo estava falando. Então, eu sou muito da opinião que o profissional líder de RH, ele deve procurar investir nele mesmo, nela mesma, primeiro, para ter ideia do que nós estamos falando, para não ficar nadando meio perdido no meio desses temas e não conseguir arrumar para poder ajudar, né? Que nem, como é que aquele, eu gosto muito dessa, quando você está no avião, coloca sua máscara antes de ajudar alguém, né? Exatamente. Então, eu gosto muito disso. Então, eu acho que os profissionais de RH têm que se aproximar primeiro eles desse conteúdo, e cursos são uma boa forma, mas tem muita coisa por aí. Claro que também tem muita coisa de qualidade duvidosa ou experimental, digamos assim, mas é importante ter algum tipo de formação, né? Então, tem várias instituições que oferecem aí cursos de 20 horas em algumas semanas, né? Coisas que não são tão extensas, porque isso tempo é uma questão, ou leituras, né? Participar de alguns grupos de debate, de discussão e tal. E principalmente combinar isso com o entendimento de quais são os grandes temas daquele setor, né? Porque essa combinação é muito importante, né? Se você atua no setor do agro, por exemplo, o agro tem questões muito específicas. E dependendo da parte do agro que você está e para quem você vende, tudo isso hoje em dia trouxe uma especificidade para a agenda que é muito importante. Então, esse líder de RH, ele deveria investir essa líder de RH nele mesmo, nela mesma, para ter um navegador, né, que eu chamo. Tem que ter um navegador aí. Sim. Uma bússola. Isso é o primeiro passo, assim, é uma recomendação. Claro que isso não é sempre possível, isso não acontece sempre, mas acho que isso é importante. O segundo passo é, de fato, eu acho que vale a pena conversar com especialistas que estão no campo, com consultorias, e às vezes você contratar uma consultoria dessas por um dia e montar esse mapa tem um valor, né, inenarrável. Isso é uma outra forma, especialmente quando você tem essa preocupação e você percebe isso, né? A consultoria, você não precisa ter ela o tempo todo ali, né? Dependendo da empresa, não precisa mesmo, mas ela ajuda muito a bússola, dar essa arrumada, né? E fazer um planinho, e você não investe, porque é um investimento, né? Você não investir em coisas que, na verdade, não são tão relevantes, eu acho. E também ajuda a pensar que tipo de skills você precisa começar a construir em vários níveis, né? Porque eles também são diferentes, né? Um gestor que está ali no dia a dia com os indicadores de sucesso na mão tem uma necessidade diferente do que outras pessoas na operação que tem pedaços da agenda. Então, acho que isso é interessante, a consultoria pode ajudar muito nisso. Agora, o que a gente está falando é de um momento onde todos nós, cidadãos e profissionais, temos que mergulhar nesses temas, né? Então, tem que criar, se o RH com a área de comunicação e com outras áreas da empresa, criar um ambiente onde esses temas estão muito presentes, né? E tem um monte de coisa. A gente viu empresa que tem jogos que você vai pontuando e ganha não sei o que lá. Tem empresas que têm rodas de conversa super interessantes, trazem gente de fora, e para todos os níveis, né? Porque, claro, que as necessidades do comitê executivo, ou possivelmente de um conselho, também são diferentes do dia a dia, mas eu acho que o RH também tem esse papel de fazer com que o tema fique presente ali. E ajudar, né, a colocar indicadores relacionados a tudo isso nas avaliações, né, não só na seleção, mas também nas avaliações, nas premiações internas, reconhecimentos, né, tudo isso empurra, né, na direção certa. Com certeza. Neumara, para a gente finalizar, eu queria tirar uma dúvida contigo, de ordem muito prática mesmo, para os nossos RHs entenderem como fazer isso na prática, digamos assim. E a gente tem percebido uma tendência muito grande na América Latina também da criação de uma posição de um gestor de sustentabilidade e ESG nas organizações e tudo mais. Uhum. Essa área muitas vezes reporta diretamente para o board da companhia, às vezes está dentro da área de RH. Quer dizer, eu queria que você explicasse, na sua visão, qual é o melhor formato para que o tema de ESG seja tratado internamente de uma maneira autônoma, bem resolvida, com participação do RH, mas não sendo subjugado, digamos assim, pelas diretrizes necessariamente de RH.
qual é a melhor forma de compor isso dentro da organização? E assim, se for a questão de uma área específica para um gestor de sustentabilidade ou ESG tocar, qual é a composição dessa área também? Tá. Olha, então vamos lá. Alguns pedaços, né, para responder essa pergunta. O ideal hoje em dia é, se você vai contratar ou tem um líder de sustentabilidade ou ESG que vai ajudar a empresa a navegar nesse contexto que a gente está descrevendo, o ideal é que ele seja muito próximo do comitê executivo. Por quê? Porque esse tema vai entrar em decisões cotidianas sobre negócios. E é ali que essas decisões são tomadas ou as diretrizes são definidas. Então, é muito importante, por isso que eu falo, independentemente de onde você resolve, por exemplo, quando eu comecei, há 20 anos atrás, numa grande empresa, que foi pela primeira vez que iria construir essa área e eu ia ser a líder, eu estava dentro da área de assuntos corporativos, tá? Mas eu tinha acesso direto, tinha vários comitês do comitê executivo que eu participava e trazia também outros profissionais para ajudar a lidar com essa agenda. 20 anos atrás era tudo muito pioneiro, mas a gente já naquela época percebia que se você não chegasse ali perto da tomada de decisão, o tema virava, o último da lista. Segundo plano. E sumia, Então, assim, essa conexão ela é muito importante. Por isso que eu falo, vai estar nessa área ou naquela área. Então, aí cada empresa tem uma cultura, tem uma estrutura de governança e você pode até discutir. Então, do ponto de vista do cotidiano, estar perto dessa área é importante. Agora, também é importante entender qual é o papel que essa área tem. Então, antigamente, você tinha um líder ou uma líder, e você dizia, olha, essa pessoa, ela tem que tomar conta de todos esses tópicos. Então, olha, isso aqui é seu, e nós vamos aqui tocar um negócio, e você fica aí tocando o resto, né? E agora, isso, primeiro, que é totalmente desaconselhável, né? E segundo, que isso coloca, então, para essa liderança um outro papel. Então, mesmo quando uma empresa fala assim, olha, eu estou contratando uma pessoa de nível, digamos, coordenador de projetos para essa posição, a gente já fica um pouco assim. Por quê? Porque essa posição ela virou uma mediadora, né? Você precisa conhecer a empresa, conhecer quem envolver, de dentro e de fora, para ajudar a empresa a navegar aí. Então, você ter uma pessoa assim com pouca experiência nesse tipo de mediação pode ser um problema, porque não é de uma área, né? Você precisa de alguém que tem trânsito interno, que esse trânsito seja reconhecido, seja dado, né? Essa autoridade para ir falar com as pessoas, para entrar nos comitês. Então, o papel também mudou, né? De ser uma área, ela toma conta disso, para ser uma área que tem que, né, falar com todo mundo, andar bem perto de planejamento, né? Às vezes bem perto de relacionamento com investidores e tal. Então, eu acho que essa conversa, não só de onde ela fica localizada, mas que papel ela vai ter, são duas conversas importantes para definir, então, a melhor forma de desenhar isso. E eu vou tirar o conselho dessa conversa, porque o conselho é um pouco um outro. As empresas que têm conselhos ativos, né, que têm investidores próximos ou representantes deles muito próximos, também precisam se apropriar dessa agenda. E aí tem formas específicas. Então, tem conselhos que já têm membros com know-how nessa área, mas tem conselhos que não têm, e eles trazem os especialistas para dentro do conselho conforme eles percebem a necessidade. Mas esse profissional, claro, pode ajudar, né, sinalizando quais são os temas que são relevantes ali naquele momento. Então, não sei se eu ajudei a dar uma desenhada desse lado prático aí, Daniel, do dia a dia, mas a minha experiência mostra também essa mudança de papel dessa área, né? E isso define perfil também de quem que você vai colocar ali para liderar, né? Exatamente, perfeito. Neumara, quero agradecer pela sua participação, foi muito bom contar contigo, obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, vários insights legais. Desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite. Gabriela, muito obrigada. Gabi, obrigado por ter participado hoje com a gente também, viu? Obrigada, Dan. Obrigada, Neumara. Foi um prazer. Eu queria só aproveitar para fazer um convite. Dia 25 de maio a gente tem o nosso evento, RH Top Talks, e esse tema também estará lá. A gente vai falar bastante sobre isso, então vale a pena, é online, gratuito, então fica a super dica.
E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Neumara Arbex, que é sócia líder de ESG Advisory da KPMG no Brasil e na América Latina. E quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Eu quero deixar o convite também para você assinar o feed do podcast do RH para você Cast aí no tocador de sua preferência, seja aí do Spotify ou qualquer outro, como o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Deezer e etc. Fica o convite porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu tocador de áudio, tocador de podcast, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, cedinho, para começarmos bem a semana de trabalho, tá bom? Eu desejo uma excelente semana para você, a gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e até mais.